pode provar que você tem um lugar lá no céu? Alguém aqui é capaz de provar que tem um lugar reservado para você lá no céu? Que nós temos o nosso nome garantido no livro da vida? Quem pode provar? Glória a Deus. Voltaire era um ateu convicto. Ele não acreditava em Deus e foi convidado uma certa vez por Frederico o Grande, que era na época rei da Prússia, e na hora dos brindes da comemoração ele ergueu sua taça e disse em tom de zombaria, ele falou assim: olha, eu troco meu lugar no céu por um marco prussiano, querendo puxar o saco daquele rei. Ele disse: eu troco meu lugar no céu por um marco prussiano. O marco, você sabe que é a moeda alemã, né? E a Prússia era ali na Alemanha. Então, ele pronunciou assim. Então, diz que um silêncio constrangedor dominou aquele ambiente por alguns instantes, até que um outro convidado à mesa do rei voltou-se para ele e falou assim: meu senhor, aqui na Prússia nós temos uma lei. Quem tem algo para vender deve provar que o objeto da venda realmente lhe pertence. O senhor pode comprovar que possui um lugar no céu? Essa mesma pergunta eu faço para os irmãos essa noite. Quem pode provar que tem um lugar no céu? Possuir um lugar no céu é o sonho de todo aquele homem, toda aquela mulher que já ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Porque é isso, irmãos, é isso que realmente importa. Eu entendo de conseguir um lugarzinho no céu. Eu era criança. Eu pensava assim comigo: se eu entrar eu quero, nem que eu seja o último a entrar com um banquinho, eu entro pelo portão, me sentei lá de dentro, aí pode dizer assim: fecha a porta. Eu ia lá fechar a porta com o maior prazer. Eu queria estar dentro. Eu quero estar dentro desse negócio, irmão. Quem é que está dentro desse negócio? Amém? Quem é que está dentro dos portões do céu? Hã? Todos nós queremos isso. Todos nós sonhamos com isso. Mas nós precisamos garantir isso, irmão. Como é que nós fizemos para garantir isso? Quem nos garante? Qual é a boa obra que nós podemos fazer para garantir isso? Hein? Me diz. Jesus, no capítulo 3, verso 13, ele disse assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? É verdade? Se tu quer consultar na tua Bíblia, abre a tua Bíblia e confira. Capítulo 3 do Evangelho segundo São João, versículo 13, Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos: mas como pode ser isso? Nicodemos era um homem culto, ele era um judeu, ele entendia o Velho Testamento, a palavra de Deus, ele entendia. Mas como? Esse homem, como assim? Como é que eu faço para nascer de novo? Ele até sugeriu que de repente alguém pode se voltar de novo para o ventre da sua mãe? Seria assim? Não pode ver o reino de Deus. Não pode nem ver o reino de Deus. Por quê, irmãos? Por que não pode nem ver? Não dá para ver lá de longe? Não dá para dar uma espiadinha? Não dá para dar uma espiadinha no reino de Deus? Como é que é? Pelo menos olhar de longe. Não tem como ver o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador não pode nem ver o reino de Deus. Ele não pode, sabe por quê? Porque o Deus desse mundo cegou-lhe o entendimento para que ele não visse. Então as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem entender a palavra de Deus, não conseguem entender a mensagem do Cristo, não conseguem ver o sacrifício que Jesus fez. E o seu coração fica tão entenecido, tão endurecido, que ele não se dobra à palavra de Deus.
Por isso, ele não consegue ver e nem perceber o reino de Deus. Por isso, ele não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Mas não é corrente na sociedade. A sociedade não diz assim, mas nós somos todos filhos de Deus. Não é isso que o ecumenismo prega? A união de todas as igrejas, todas as religiões, porque todos somos filhos de Deus. Que nem diz o pessoal aqui do litoral. Não é isso que a minha Bíblia diz, e nem a tua Bíblia diz isso. A Bíblia não nos diz que vocês são todos filhos de Deus. Isso não é verdade. Isso é um grande engano que leva as pessoas a se acomodarem e se tranquilizarem numa falsa segurança com relação ao seu destino eterno. Deus não vai. Eu estou falando essa semana com um funcionário, evangelizando ele, e ele vinha para mim assim, argumentava assim, mas Deus é amor, Deus vai mandar alguém para o inferno. Inferno não existe. Foi Ele que nos criou, agora Ele vai mandar para o inferno? O inferno não existe, mas a palavra de Deus diz que existe, o próprio Jesus diz que existe. Todos os homens, diz a minha Bíblia, são criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Os únicos que terão um lugar no céu são somente aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, nasceram de novo através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Só esses vão entrar no céu. E no capítulo 1 de João, no versículo 12, está escrito assim na minha Bíblia e na tua Bíblia: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu santo e eterno nome. Amém, irmão? Renasceram espiritualmente. Nós precisamos renascer espiritualmente, irmão. Talvez em algum dia, quando a nossa conversão, quando a nossa aceitação de Jesus como nosso Salvador, nós até temos uma renascidinha, vamos dizer assim. Mas depois, com o tempo, também ninguém de ferro, também um pegadinho aqui e outro ali, também não tem tanta importância, porque Deus é amor e Deus depois vai me perdoar. Não é bem assim? Não é assim que muitas vezes acontece conosco, irmãos. O diabo começa a nos tirar o tapete, puxar o tapete, e a gente vai indo bem devagarinho. O diabo não é aquele dragão, não. Aquele não se apresenta como aquele dragão feio que disse por aí. Não, ele anda com sapatinhos de algodão, bem devagarzinho, bem maciozinho no teu ouvidinho, muito bonitinho, por sinal. Ele se apresenta lindo, maravilhoso, ou maravilhosa, né? Ou maravilhosa. E aí, aos pouquinhos, querido, ele vai fazendo como aquele pai que um dia estava brincando com o seu filho. E o seu filho era tão garotinho, tinha 2 aninhos, 1 aninho e pouco, e aquele tinha uma linha de crochê lá, e ele pegou aquele maquininha e deu, ele via os presos na televisão, né, presos ao filmar, ele foi lá e amarrou o braço do pai. E o pai, bem feliz com o filhinho dele, pegou e deixou ele amarrar. E ele pegou e colocou. Aí ele pensou assim, não, força para os lados e tira a linha. E aquele menino amarrou, enrolou aquela linha tão fininha que se puxasse e arrebentava. E deu 399 voltas ali. Depois o menininho pegou a rebentoninha e foi para os pés do pai. O pai, filhinho e tal. Foi lá e enrolou. Depois que ele enrolou o pé, aí o pai cansou de estar rolando ali. Disse, tá bom, filho, agora teve uma brincadeira, agora me solta. E ele, solta, filhinho, solta, filhinho. Começou a forçar para tirar, uma arrebentada. Ele era fininho, mas ele estava todo amarrado. Ele teve que chamar a mamãe lá da cozinha. A mamãe veio correndo para desamarrar o pai, porque o pai estava em maus lençóis amarradinho ali. Assim é que o diabo faz, irmão. Ele amarra tão devagarinho que você não vê. Quando vem, está todo amarrado, está nas mãos dele. Mas hoje Jesus está aqui para libertar, trazer libertação para mim e para você. Amém? Nós precisamos renascer espiritualmente, por isso nós temos que ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé, irmãos, é através da palavra. A palavra é o alimento do cristão. Sem a palavra de Deus, nós morremos de fome da palavra de Deus.
nós morremos espiritualmente, que acaba a nossa fé. Nós precisamos estar sempre ouvindo, e ouvindo de novo, e ouvindo outra vez, para nos alimentar espiritualmente. Em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Isso está no mesmo capítulo 3, no verso 5, no verso 13 ele diz assim, não pode ver o reino de Deus, não pode nem ver o reino de Deus. Agora no verso 5 ele diz assim, quem não nascer da água, e quem não nascer do Espírito, não pode entrar. Agora não entra. Antes eu podia nem ver, agora não pode entrar. Não pode entrar no reino de Deus. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem foi o pastor que escreveu isso? Foi o nosso pastor maior, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que falou isso. A vida humana inicia com o nascimento físico, irmãos. A vida espiritual verdadeira começa com um novo nascimento. Quem nasceu de novo, como Jesus explicou, tem a confirmação e o testemunho do Espírito Santo de Deus em seu coração. E ele começa a falar assim, agora eu sei que eu sou um filho de Deus, eu sou um filho de Deus Altíssimo. Isso não é um sinal de orgulho, mas sim de humildade, pois a pessoa salva, ela não se baseia mais nas suas próprias obras. Até porque a palavra diz assim, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Agora, as coisas velhas acabaram, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora tudo é novo para mim. O meu velho homem ficou lá no esquecimento, está enterrado, morto, sepultado. E hoje, nesse dia que nós comemoramos, sabe que dia é hoje, irmão? A comemoração do cristão hoje. Quem está lembrado, levanta a mão. Hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia das Sagradas Escrituras, irmãos. Desse livro aqui, que traz o conhecimento de Deus. Hoje é o dia universal da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, irmãos, que tem que se fazer viva no nosso coração. O alimento que nós precisamos está aqui, ó, na palavra de Deus, irmãos. Está aqui na palavra de Deus, o alimento da nossa fé. Aleluias! Glórias ao nome de Jesus. Jesus, irmãos, ele regenera, faz renascer espiritualmente quem o aceita em seu coração como seu único e suficiente Salvador. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, é um versículo que conheci todos nós. Ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Nós precisamos abrir mais a porta do nosso coração para Jesus. Ele quer entrar todos os dias para nos transformar e para que o Espírito Santo de Deus nos dê a certeza da nossa salvação, irmão. E você possa dizer com propriedade, com certeza, eu sei que eu tenho um lugarzinho lá no céu, porque foi comprado por preço de sangue, foi um alto preço, o preço da melhor coisa que Deus tinha no céu para mandar para você. Não era Gabriel, não era o anjo Miguel, não era serafim, querubim ou outro anjo, não eram os anciões, era o próprio Deus que se humilhou, tomando a forma de servo, tomando a forma humana. Veio aqui em corpo, irmãos, em corpo. Ele era corpo, ele sofria dores. Ele não estava, tem gente que pensa, diz assim, não, Jesus estava em espírito. Então, ele passou por tudo aquilo, mas ele não sentiu dor nenhuma. Não, ele sentiu dor, sim. Jesus sentia dor, Jesus sentia emoção. Você lembra quando ele chegou lá que Lázaro estava morto e ele tinha grande amor por Lázaro? Diz que ele chorou. Jesus chorou, porque ele sentia, ele tinha sentimentos humanos também. Ele também era humano, irmãos. Então, para você ter certeza da sua salvação, para você poder afirmar que tu tem um lugar no céu, você tem que ter certeza que você entregou os seus caminhos para o Senhor. Tem gente que prega que nós temos que fazer boas obras,
que nós precisamos fazer isso e mais aquilo. Pois eu vou dizer para você ter um lugarzinho lá no céu, você não precisa fazer nada. De ti mesmo você não precisa fazer nada. Porque pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de mim nem de você. Isso vem de Deus. O sacrifício foi pago. A cobrança que satisfaz a justiça de Deus foi paga na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas maldades, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas amarguras, as nossas tristezas. E hoje nós temos condição para dizer com propriedade: eu sou filho do Deus vivo, porque Ele me comprou com o preço do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus deu o melhor, deu o seu Filho unigênito, para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna ao lado do Pai. Amém? Jesus é a imagem do primogênito de toda a criação. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 1, 15, 17 a 17, ele diz assim: Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É esse cara que nós glorificamos aqui essa noite. É esse cara que nós rendemos graças, que nós rendemos louvor, que nós rendemos adoração, porque ele realmente, na linguagem dos jovens de hoje, ele é o cara. É ele. É ele, irmão. E não tem mais ninguém. É Ele que clama por nós, que geme por nós, que sofre por nós, que leva as nossas tribulações nas costas, que leva a nossa carne nas costas, irmão. Se não fosse por Ele, nós, e pela misericórdia de Deus, nós estávamos, há muito teríamos sido consumidos. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido como em figura humana, a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E que morte, hein? Morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glórias a Deus! No Evangelho de João nós encontramos na série. Jesus diz muito, principalmente, estou falando do Evangelho de João. Ele diz: olha, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele diz também: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele também disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará passagens. Glórias a Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E quando Pilatos, aquele malvado rei, perguntou, ele disse: logo tu és rei? Jesus respondeu para ele: tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém? Amém. Você ouve a verdade do Senhor Jesus? Jesus é o bom pastor. Ele dá vida para as suas ovelhas. E Pedro? Mas qual é o testemunho de Pedro? Pedro, afinal de contas, por que, Pedrão, que você se tornou cristão? Por quê? Você era um homem que sabia se impor. Você tinha profissão, pescador, tinha seu sustento próprio. Você era bem casado, sua sogra, conforme a Bíblia, diz que era muito querida. Olha, ter uma sogra querida não é fácil, né, irmão? Você era um líder nato e um judeu legítimo, consciente da realidade. Você sabia o que
queria na vida? Você não parava para pensar por muito tempo? Qualquer coisa se banhava sua espada com rapidez? Por que você se tornou cristão? Por favor, Pedro, me responda em poucas palavras. Então Pedro, posso responder do Pedro, né? Vou ler o que ele respondeu aqui em Mateus, em João 6:69 e Mateus 16:16. Ele disse: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro andou com Jesus 3 anos, todo diariamente com Jesus, conhecia o costume de Jesus, comia com Jesus. Ele reconheceu que Jesus era realmente o Filho do Deus vivo. Eu e os outros apóstolos convivemos com Jesus, ouvimos o que ele pregava, conhecemos sua maneira de viver, estivemos com ele diariamente por 3 anos. Por isso eu estou bem certo, Jesus é realmente o Cristo prometido, o Messias, e por essa razão tornei-me crente em Jesus. E o apóstolo Paulo, irmão, grande homem de Deus: Paulo, por que, Paulinho, você se tornou cristão? Você que era fariseu, sabidão, conhecedor da lei de Deus, um homem intelectual, culto, você odiava Jesus, odiava a igreja de Jesus, perseguia os crentes até a morte. Você queria obrigar os seus seguidores a negar o nome de Jesus, e agora você se tornou crente? O apóstolo Paulo diz em Atos, capítulo 20, 24, diz assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do meu Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Por que, irmão, que ele disse isso? Porque ele reconhecia a autoridade de Jesus na sua vida. Mas e o João? Por que você e seu irmão, João, seu irmão Tiago, vocês se tornaram cristãos porque vocês abandonaram o barco de perto do pai de vocês? Vocês eram um homem de personalidade marcante, João, que chegaram a ser chamados de filhos do trovão. A expressão com eles não se brinca poderia muito bem ser aplicada a vocês, mas de repente, João, você passa a ser chamado de apóstolo do amor. Como é que você explica isso? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que nós contemplamos e o que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e demos dando testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai nos foi manifestado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como da glória do unigênito Filho do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai. Ele é quem se revelou. Irmão, diante disso, quem de nós pode provar que tem lugar no céu? Se a sua resposta for sim, irmão, meus parabéns. Você passou da morte para a vida. Porém, se a sua resposta for não, ou não tenho certeza, então é agora, é a hora. Toma uma decisão. Essa decisão pode mudar a tua vida para sempre. Aceita Jesus como teu salvador pessoal. Entrega a tua vida para Ele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando, pastor? Agora. Não faça de fé. Venha aqui na frente, vamos orar juntos. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus no seu coração? Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Não tem ninguém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém que ainda não entregou a sua vida totalmente para Jesus?
Então todos podem responder sim. Você sabe que tem um lugarzinho no céu? Amém? Amém? Então dá glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus!